Porque até quando eu falho com Ele, Ele continua me amando. Eu queria tirar de você aquela ideia de, não, eu fiz uma coisa, Deus está chateado comigo, por isso não adianta, eu estou fora do amor de Deus. Quando você era pior do que isso, Ele já te amava. Da mesma forma, também não tem como se aumentar esse amor dEle. Então o seu amor por Deus tem que ser uma relação espontânea, de admiração e amor por Deus, à medida que você vai conhecendo a Deus. O que eu quero dizer é que não existe essa barganha com Deus. Quer que eu coloque isso em termos práticos? Vamos lá em termos bem práticos, tá bom? Termos bem práticos. Então tem uma pessoa que ela pensa da seguinte forma: tem uma menina no meio da igreja, que ela vê um rapaz e fica interessada por esse rapaz. E ela gostou do rapaz. Mas ela percebe que também tem outras meninas que gostam do mesmo rapaz. Opa, entrou uma concorrência. Então o que ela faz? Ela fala, bom, Deus gosta de gente que jejua. Então eu vou jejuar, eu vou orar, porque quem estiver mais perto do coração de Deus, Ele vai responder e vai dar. É assim. Mas inconscientemente a gente faz assim em outras áreas. Quer ver um exemplo? Tem uma vaga de emprego, 10 pessoas. Aí você ora, Deus, eu quero essa vaga para mim. Acontece que tem um outro irmãozinho ali que chega e fala a mesma coisa, Deus, eu queria pedir essa vaga para mim. E aí, quem que Deus vai responder? De acordo com essa ideia de barganha, aquele que agradar mais a Ele. Então aquele irmãozinho, ele vai lá na igreja dele, na igreja presbiteriana, e fala para os irmãos, fala, irmãos, eu estou precisando de emprego, surgiu uma vaga, ora por mim. 10 irmãos se propõem a orar por ele. Ele fala, beleza, eu tenho 10 intercessores, agora eu vou ganhar essa vaga. O outro fica sabendo e fala, então vou lá na Assembleia de Deus que o povo ora mais. E junta 5 assembleanos, 5 assembleanos ganha de 10 presbiterianos em oração. Nem a dúvida. Nem a dúvida. Brincadeira aqui com os irmãos, tá? 5 assembleanos ora muito mais. Vale por 3 cada um deles. Então agora a vaga é minha. Ah, mas tem um outro candidato que é filho de pastor. E aí oração de pastor é oração forte. Aí já não é mais sobre bondade de Deus, sobre resposta de oração, mas de quem tem mais isso, aquilo, ou mais favores que deu para Deus. Gente, na verdade está tudo errado. Não é nada disso. Não é nada disso. Você pode achar até tolice isso que eu estou te falando, mas muitas pessoas procuram manipular a Deus, tentando satisfazê-lo, para que Ele atenda aos seus próprios caprichos, como se Deus fosse te amar mais por causa disso. Querido, você precisa entender o amor de Deus. Deus te ama como você é. Esse é o amor dele. Sabe por quê? Vou definir amor aqui. Amor é o desejo pelo outro como outro. Se alguém quer transformar uma pessoa numa cópia de si mesma, é uma relação doentia. Não é amor pelo outro. Porque eu amo o outro como outro. Eu amo essa diferença que tem no outro. E quanto mais o outro for o outro mesmo, aí então a minha admiração cresce, porque eu me interessei pelo diferente. Por isso que Deus nos criou. Deus nos criou e nós somos esse outro. E Ele nos ama sendo esse outro. Se eu me descaracterizo desse outro, eu deixei de ser essa pessoa pela qual Ele me criou. Numa relação entre pessoas também deve ser assim. Não tenta se projetar no seu filho, tornando o seu filho cada vez mais você. Deixe seu filho ser ele mesmo. Você ensina princípios, você ensina verdades, você ensina suas lições de vida, você dá toda a base para o seu filho, mas ame-o sendo outro. Ame a sua esposa, ame o seu marido com as diferenças que eles têm. Tem mulher que para agradar o marido começa a se mudar completamente para tentar agradar o marido. Querida, a mulher que ele se apaixonou era a outra, agora virou ele de saia.
Aí reclama, meu marido não gosta mais de mim. Você está tão igual a ele que ele se olha no espelho e vê a mesma coisa. Às vezes até com bigode. Deus, Ele nos salva para a gente ser nós mesmos, porque Ele nos ama. Deus te ama como você é. Agora, se para ser amado eu tenho que deixar de ser o que eu sou, então isso não é amor. Pois aí, entenda bem, se para ser amado eu tenho que deixar de ser o que eu sou e ser uma outra coisa aqui, imagina que um holograma criado, eu criei um holograma meu. Aí o que está sendo amado não é o que eu sou, mas aquilo que eu estou aparentando ser. Por isso que gente famosa tem depressão. Por isso que você vê gente falsa às vezes nos palcos ou como artistas. Essas pessoas têm depressão, elas passam por situações terríveis porque elas veem o público virar o delírio acerca de uma pessoa, de um personagem que não é ela. É um holograma dela, é uma caricatura que foi feita acerca dela. As pessoas querem ser amadas, então criam esses hologramas, essas imagens, para a qual as pessoas venham devotar o seu amor. Quando elas descobrem que elas não são aquela imagem idolatrada, caem em depressão, não se sentem amadas, e de fato não era. Se alguém exige que eu seja alguma coisa para que eu me ame, para que me ame, essa pessoa de fato não me ama. Ela ama aquilo que ela quer que eu seja. E eu só vou te amar se você for desse jeito. Então você não me ama. Você ama aquela coisa que você quer amar. E você quer que eu represente essa coisa para você. A salvação em Cristo nos liberta dessas cascas que foram colocadas sobre nós por outras pessoas, pela nossa própria carência humana, desses hologramas que nós criamos, e nós nos desmascaramos diante de Deus. A salvação em Cristo me choca com a pessoa de Deus, porque Ele é puro, Ele é autêntico. Pode notar que quando você está em adoração, só te resta uma palavra para dizer muitas vezes: o Senhor é santo, o Senhor é puro. Ele é aquele no qual 3 vezes se diz é santo, santo e santo. Entenda essa palavra santo como puro, ou seja, autêntico, sem mistura, sem sujeira, sem falsificações. Então, a libertação que você encontrou em Cristo Jesus, a salvação de Deus para você, é essa grande libertação, de você passar a ser esse autêntico, ser esse ser que Deus te criou para ser na vida. Você não precisa mais representar alguma coisa, você não precisa mais ser ator. A propósito, a palavra ator na língua grega é traduzida na Bíblia como hipócrita. O hipócrita é isso, ele representa um negócio que ele não é. E ele tem medo de mostrar o que não é, porque se ele mostrar, ele vai perder o cargo, né? Vai perder aquele brilho que as pessoas criam acerca dele. Por último, ser salvo significa que eu estou livre dos resquícios da velha vida. Eu me livro daquilo que eu era e que eu tinha quando eu era escravo de mim mesmo, escravo de ser aquilo que eu era para mostrar para os outros que eu era, aquilo que eu tinha quando o Espírito Santo não estava morando em mim. Eu hoje não sou escravo de mais nada. Eu não sou escravo do ódio, eu sou livre para amar. Eu não sou mais escravo do egoísmo. Eu não sou escravo da ira.